o que pareça ter, e seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger dos dentes. Então, olhem a consequência desastrosa que o medo trouxe a esse pobre coitado. Por quê? Ele enterrou o talento com medo que fosse roubado. Medo, viram com medo? Ele se deixou dominar pelo medo. E por isso ele não teve sabedoria para ir até os banqueiros e multiplicar aqueles talentos. E foi grande a sua destruição, porque ele foi lançado nas trevas. Então, vejam o quanto o medo pode prejudicar a nossa vida. E normalmente, os medos que nós temos são medos do invisível, de coisas que nem sabemos que vai acontecer. Nós temos medo do futuro, nós sofremos pelo futuro. A gente fica o tempo inteiro pensando, o que vai me acontecer amanhã? Como será o meu dia amanhã? Será que aquele projeto, aquele plano que eu fiz, será que vai se concretizar? E a gente fica maquinando e matutando aqui na nossa cabeça. Mas nós não temos como saber como vai ser o nosso futuro, porque o futuro ele pertence a Deus, ele não pertence a nós. Quando fizermos um plano, nós temos que entregar nas mãos de Deus e ficar tranquilos, porque a gente sabe que vai ser feita segundo a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Também a gente sente muita culpa pelo passado. Só que o passado já foi, o passado já passou, o que aconteceu ontem, eu não tenho como voltar lá para mudar o que eu fiz, o que aconteceu. O que eu posso fazer é procurar me melhorar no dia a dia, através da busca pelo conhecimento, da busca pela evolução, através dos estudos. Procurar melhorar, procurar fazer diferente hoje do que eu fiz ontem. Procurar fazer cada vez melhor. E também tenho medo que assombra muitas pessoas, que é o medo da morte. Graças a Deus que nós espíritas, já somos mais esclarecidos. Um pouquinho, estamos um pouquinho à frente, um passinho à frente. Então a gente tem a ideia de que a morte nada mais é do que uma passagem deste plano para outro plano, só isso. O que vai se terminar é este corpo carnal, mas esse espírito ele vai continuar vivo, ele vai continuar evoluindo no mundo espiritual. Então, claro que ninguém quer morrer, ninguém quer morrer, mas a gente tem aquele entendimento que a única certeza na vida é esta, é a morte. É a única certeza que nós temos do futuro. O restante nós não temos certeza de nada. Então, Jesus nos fala, em João, no capítulo 8, versículo 51, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E Joana de Ângeles, mentora do médium Divaldo Franco, nos diz que a morte não é o fim, mas um processo de transição e despertar. A morte física, desencarne, é a troca da vestimenta da alma do físico para o espiritual. Segundo Joana, a morte é o retorno à pátria espiritual. Então, nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos ficar fugindo desesperadamente da morte, porque um dia ela irá nos encontrar, com certeza. E não adianta fugirmos. É como o caso, a história daquele rapaz, um cabeludo, de cabelo comprido, bem hidratado, que em uma noite teve um sonho. Neste sonho, a morte estava vindo lhe buscar. De manhã, acordou sobressaltado com a ideia de morrer. O que ele fez? Foi até uma barbearia, mandou raspar todo o cabelo. Deixou igual do César, carequinho, sem nem fio de cabelo. À noite, esse rapaz saiu e foi para a balada, tranquilo,
né, certo de que a morte não iria lhe encontrar. Estava ele lá na balada, feliz da vida, dançando, bebendo, até que certa hora chega quem lá? A morte, procurando por ele, procurando por um cabeludo. Procurou, não encontrou. Até que uma hora ela se cansou e disse: já que eu não encontrei aquele cabeludo que eu estou procurando, vou levar esse careca mesmo. Adiantou ele fugir da morte? Adiantou ele ter tanto medo da morte? Não adiantou. A morte veio e levou. E também assim, um dos motivos também do nosso medo, muitas vezes, é a nossa falta de fé. É acreditar no invisível, é acreditar em Deus, é a falta de entrega, de nos entregarmos a Deus, entregar a nossa vida a Deus e confiar. Fazer como aquele pai que está dentro de uma piscina, aquele pai é Deus. A criança chega na beira da piscina, a criança é nós, somos nós. E a criança tem medo de cair naquela piscina, de se afogar. E aquele pai estende os braços e diz: vem, minha filha, pula que o pai te segura. E aquela filha confia 100% naquele pai. E ela vai e se joga na piscina e aquele pai a segura nos braços. Aquele pai a ampara. Aquele pai não deixa ela se afogar. Então nós temos que seguir este exemplo. É nos entregarmos nos braços do Pai. É nos entregarmos nos braços de Deus e confiar que Ele não irá nos desamparar, que Ele não irá nos deixar nos afogar, que Deus nunca nos desampara, mesmo nos momentos mais difíceis, em que pensamos que Deus esqueceu de nós, Ele está sempre preparando algo melhor para nós. Jamais Ele nos desampara. Então, nós temos que ter fé, e 100% de fé. 50% de fé, Deus, não é fé. 99% de fé, também não é fé. Nós temos que ter 100% de fé. É nos entregar nos braços do Pai, nos braços de Deus e confiar. Mas, até agora, nós só falamos dos nossos medos. Mas nós também podemos vencer os nossos medos. E como nós podemos vencer esses medos? Vencer os medos também faz parte da nossa reforma íntima. A partir do momento que estamos fortalecidos, que estamos fortes e que estamos aptos a vencer os nossos medos, começa também a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima. Então, segundo a doutrina espírita, o melhor antídoto para vencer os nossos medos é a ocupação. Nós precisamos ter ocupação, nós não podemos ficar com a nossa mente desocupada. Então, é a ocupação, o trabalho e a caridade. Então, jamais devemos ficar na ociosidade. E tem aquele ditado, né? Que mente desocupada, oficina do diabo. O que entra na nossa mente? Somente coisas negativas, pensamentos negativos, pensamentos destrutivos. Por isso a necessidade de estarmos com a mente ocupada. E também, o medo, ele floresce, como eu já falei, na ociosidade, o medo floresce no vazio e na ociosidade mental. Então, a necessidade de ocuparmos a mente, o trabalho, a caridade, é o melhor antídoto para o veneno chamado medo. Também, ao ajudar o outro a focar na caridade, nós tiramos o foco de nós mesmos e das nossas inseguranças. Isso eleva a nossa vibração.
e atrai proteção dos espíritos superiores. Porque estamos trabalhando a nossa mente no bem, para o bem. E a prática também da vigilância. Estarmos sempre vigilantes. Orai e vigiai. Vigiai o quê? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, nossas palavras. A prece não é um mágico que remove o problema, mas ela é uma ferramenta que nos fortalece e nos conecta com o nosso anjo da guarda. Falta 2 minutos, né? E se cultivarmos pensamentos otimistas e elevados, nós criamos uma couraça, uma proteção vibratória que impede que o medo nos afete. Então, a importância de procurarmos sempre cultivarmos pensamentos otimistas. Quando vier um pensamento negativo na nossa mente, vamos procurar substituir por um pensamento positivo. Também, outra coisa também que nos ajuda a vencer os nossos medos é o voluntariado. Fazer trabalhos voluntários, seja visitando doentes de hospitais, seja visitando uma pessoa que está carente de uma palavra amiga, seja ajudando nos trabalhos da casa espírita. Aqui na parede nós temos ali no mural todos os trabalhos feitos na casa espírita. E todos estão convidados a participarem de alguma forma desses trabalhos. Como Jesus disse, eu e o Pai não paramos nunca. Jesus e Deus, Ele trabalha a vida toda por nós. Não nos custa dispor de um pouquinho de tempo para irmos até a casa espíritas, ajudar em alguma tarefa que esteja necessitando. Porque o campo de trabalho do Senhor é grande, a seara do Senhor é grande, mas seus trabalhadores são poucos. Por isso, a importância do voluntariado. E para finalizar, antes que a dona Ironita me corra daqui, eu vou ler um poema do Chico Xavier, que diz assim: não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives o pessimismo, centraliza-te no bem a fazer, esquece as sugestões do medo destrutivo, segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros, avança, ainda que seja por entre lágrimas, e assim vencerás. Chico Xavier. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E com certeza, como a irmã falou no começo, ele é um trabalhador da nossa casa e também é um aluno, né, César? Sim, sim. Então ele também venceu o medo, né? De vir para frente, de expor o que pensa. Eu venço o medo também. De levantar dali e falar com vocês, de perder a voz, de gaguejar, de esquecer o que tem que falar. Então a gente está sempre lutando contra o nosso medo. Em tudo que a gente faz, em todo passo que a gente dá durante o dia. E tenhamos a certeza que a gente vencendo o medo, a gente agrada a Jesus. Né? Porque a gente não faz nada nessa vida se não estamos com o pensamento de Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia. A salvação está no exemplo que Ele nos deixou. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a esse mestre amigo e agradecer essa oportunidade que temos diariamente de abrir os olhos, de ter um recomeço, de vencer os nossos medos, por termos um lar, por termos uma família, mas principalmente por termos dificuldades, doenças, mazelas, e que com a força e com a fé, a cada dia possamos vencer esses nossos medos e essas nossas dificuldades. Pedimos à espiritualidade amiga da casa permissão
para encerrarmos a primeira parte desse trabalho. Pedimos aos irmãos que se mantenham em prece, enquanto os médiuns se preparam para o passe. Que todos sigam em paz para os seus lares.